graça e a paz do Senhor, seguimos em frente. Amém, irmãos? Amém. E nessa hora também nós conectamos na internet e pessoas que vão chegar, vão participar conosco. Que sejam bem-vindos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Como está a sua vida? Como está a sua alegria? Está bem, mais ou menos? Fugiu de você? A alegria é coisa séria. Deus tem nos dado o privilégio de vivermos alegres em meio às dificuldades. Amém? Vamos ficar em pé. Hoje nós não temos nenhum visitante aqui, mas nós vamos cantar um cântico que normalmente é dedicado aos visitantes. Mas esse cântico ele começa chamando aquele que está perto de nós de amigo. Então, esse está na folha que eu passei aí, não tem folha para todo mundo. Quem estiver nos acompanhando vai pegando caminho aí, pegando rabeira com a gente e vamos juntos, amém? Foi bom conhecer você. E olha, tem gente aqui que eu conheço faz tempo, mas foi bom, muito bom conhecer, né, os irmãos e aqueles que o Senhor vai preparar para a gente conhecer. Será muito bom a gente poder cantar esse cântico nos cultos da igreja, que diz assim, ó: amigo, a alegria em ter você aqui nos faz sentir vontade de cantar e de dizer que Cristo quer lhe oferecer a alegria de viver. Aceite seu amigo, ele será. Queremos que você volte outra vez e de novo lhe diremos que foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Foi muito bom. Vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, é bom ter amigos com quem nós podemos partilhar a jornada. Nós sabemos que o Senhor vai preparar muitas pessoas que ainda não conhecemos e elas estarão diante de nós e nós vamos acolhê-las e entregar o Evangelho da graça do Senhor. Oh Pai, compartilhar a beleza da vida cristã. Nos abençoa nessa hora. Nós vamos meditar na Tua santa e bendita palavra, que ela fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Podem se assentar, glória a Deus. 1 João é o nosso livro e hoje nós vamos terminar esse texto. Glória a Deus. Começamos no capítulo 1 e agora vamos finalizar aqui o capítulo 5, lidando com um tema que é bem recorrente, bem da nossa demanda diária. Nós estamos em busca da alegria plena. Amém? E eu não quero passar a vida correndo atrás da alegria, não. Eu quero que ela fique bem do meu ladinho. Eu quero correr junto. E ela do meu lado, né? Sem precisar tanto que ela esteja sempre a 2 metros de distância do meu braço. Eu quero que ela esteja aqui, do meu lado, dentro do meu coração e no coração dos irmãos. Porque a alegria é combustível para a nossa jornada. Nós precisamos disso, amados irmãos. Como poderia falar um paradoxo, uma coisa bem diferente da outra, a alegria é coisa séria, né? Então, nós precisamos levar sério a necessidade de alegria para o nosso coração. Amém? E o livro de João, eu tenho entendido que ele traz para nós esse desafio. Porque João, capítulo 1, verso 4, o que é que diz lá mesmo? Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha só, uma alegria na medida, né? Completando toda a nossa necessidade. Amém? Você acredita mesmo nisso? Amém. Mas não parece muitas vezes que ela está assim, ó, a 1,5 metro, 2 metros de distância da gente? Que não dá para pegar com o braço e tal, né? Porque a gente sempre olha um mundo de tristeza, de amargura, de lamento, um vale de lágrimas que está à nossa volta. E quantas vezes nós estamos também envolvidos nessas tristezas, no choro, e a alegria não chega.
Glória a Deus, porque nós temos a palavra do Senhor e nós podemos pensar bem nessa questão. E temos tido a oportunidade aqui na Ibajade de olhar a partir de 1 João, capítulo 1, verso 4, que esse texto da palavra do Senhor, ela abre o caminho para nós, para que a nossa vida ela seja plena e essa alegria esteja depositada no nosso coração. Amém? Eu quero a alegria, como Jesus disse, né? E fazendo aqui, é lógico, uma aplicação, ele fala assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E quando Jesus falou isso em relação à criança, ele viu a pureza, a forma tão espontânea que brota no coração de uma criança, a alegria, né, Theo? Criança é feliz, né? Alegre, né, Melissa? Muito alegre, temos energia para rir, para celebrar, para brincar, para levar a vida, né? E glória a Deus por isso. Bem, nós já passamos por todos os capítulos de 1 João, e aquilo que ele está escrevendo para que a nossa alegria seja completa, já passou pela confissão de pecados, já passou pelos enfrentamentos dos falsos profetas, já passou pelos alertas e também pela grande bênção de que nós temos de sermos chamados filhos de Deus por causa da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo Jesus nós podemos experimentar o novo nascimento. E nascido de novo, a gente pode fazer uma versão melhor de nós mesmos. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo, ele molda a nossa vida de um jeito. Então, olha como o Espírito Santo melhora a nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos deixar ele trabalhar em nós. Amém? Vamos permitir. Não vamos passar os nossos dias sobre a terra achando que nós somos assim mesmo. Não, nós estamos assim, mas nós podemos ter uma versão muito melhor. Podemos ser muito melhor do que nós somos hoje. Eu creio. Você crê? Amém. Ó, tô de olho, hein? Tô no teu encalço. É brincadeira, mas todo o meu coração, ele pede que as pessoas que estejam à minha volta e a partir de mim, que nós possamos melhorar, possamos aproveitar a boa vida que o Senhor tem nos permitido viver, apesar das tragédias, das dificuldades, dos sofrimentos e das angústias. Há uma vida melhor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém. Bem, quando João falou que ele estava escrevendo para a alegria dos cristãos ser melhor, ser completa, ele estava falando no tempo em que os nossos irmãos estavam muito entristecidos, muito angustiados, muito oprimidos, cercados de dificuldades. A sociedade do tempo não aceitava os cristãos como uma religião, como adoradores do Deus eterno. Não, eles viam os cristãos como uma afronta, como perturbadores do ambiente. Eram pessoas do mal. Um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, não era pessoa benquista, não era uma pessoa com quem as pessoas tinham prazer de se relacionar. O mundo fechado diante dos seguidores de Jesus Cristo. E Deus mostrou o que Ele fez com tudo isso, né, irmãos? 2000 anos atrás, é lógico, aqueles primeiros cristãos enfrentaram leões, e foram devorados por leões, por touros em arenas públicas. Houve muita perseguição e oferta de muita dor aos cristãos. E João falando de que essas coisas estavam sendo escritas para que a alegria fosse completa. Se você fosse alguém que estivesse recebendo a carta de João, poderia talvez pensar, esse João é doido, maluco. Nós estamos aqui alimentando o espetáculo público, os leões devorando os nossos irmãos, as perseguições, as prisões, crucificação dos cristãos também, porque houve muito disso. Mas quando nós olhamos para a essência, João está lançando uma palavra para o coração dos seguidores de Jesus Cristo. Isso chega no nosso tempo. E agora nós podemos fazer uma leitura de 2000 anos passados. E ao longo da história, continuam a haver momentos difíceis para o povo cristão. Mas agora nós temos uma situação, principalmente aqui na nossa nação, a gente pode falar a partir daqui, uma situação até
poderia dizer, confortável em relação à nossa fé. E glória a Deus por isso. Amém? Mas nós queremos saber também o que isso diz ao meu coração, ao nosso coração. O que essa palavra da alegria, como isso pode ser uma verdade, pastor? Dá a receita, ensina, porque eu muito quero. Eu quero colocar a cabeça no travesseiro e ter tranquilidade no meu coração. Porque o tal do travesseiro, ele sabe as lágrimas que a gente deixa lá. Quando a gente fecha o olho e olha para o nosso interior, a gente sabe o que de fato a gente tem do lado de dentro do nosso ser. Só você sabe, só eu sei. E a gente precisa desse recurso. Então nós chegamos aqui na parte final e nós vamos ver que essa alegria que João promete no capítulo 1, verso 4, aqui no final do livro, ele vai mostrar que essa alegria ela vem por uma vida de oração, uma vida de entrosamento com o Deus Pai. Vamos ler a palavra do Senhor, verso 14 de 1 João 5. E ele escreve assim: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por isso eu não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu o entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Guarda esse último frase do texto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. E o último versículo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar. Deus, nos dê luz enquanto meditamos nessa palavra. Nós estamos em busca de um caminho que possa abrir o espaço para a nossa alegria completa. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que felicidade, alegria, ele é um conceito bem subjetivo. Cada um elabora de uma forma, elabora de um jeito. Por exemplo, você tem alegria quando pega um prato de arroz e feijão sem mistura? E é o que você tem para comer? Difícil, né? Sejamos sinceros. Assim, isso aqui hoje está osso, hein? Mas uma pessoa que passou 5, 6 dias e não tem perspectiva de comer nada, dá de cara com um pratão de arroz e feijão. Isso traz para ele alegria ou não? Então a gente vê, você entendeu que a alegria ela é subjetiva, né? Depende muito do momento, do lugar, e vai de pessoa para pessoa. E nós temos que elaborar isso para a nossa jornada, porque muitas vezes aquilo que é um ponto de murmuração e de reclamação para nós, pode ser que para o outro seria o extraordinário, né? o desejável, seria o manjar, seria um ponto que pudesse dar para ele uma perspectiva de melhora. E muitas vezes aquilo que nós estamos murmurando, reclamando, maldizendo muitas vezes, e o que muitas vezes acaba acontecendo no meio do nosso povo, né? Entre nós, e nós somos muito tentados a isso. E nós precisamos romper com essa questão, mas trazer também para um fato objetivo da alegria, de que todos nós, indistintamente, nós podemos receber essa porção de que a Bíblia fala, guardada dentro do nosso coração, a partir do nosso ser, de nos encontrarmos sendo filhos de Deus em Cristo Jesus, e a partir dessa consciência, trilhar uma vida de satisfação e de plena alegria. Eu posso isso, e você também pode.
Amém? Amém. Vamos pensar no que João falou aqui e pensar nessa cooperação da vida de oração para trazer para nós a alegria. Quando nós oramos, nós vamos abrindo um universo de compreensão do mundo que está à nossa volta. Olha só, nessa noite nós já oramos por pessoas que são vítimas das catástrofes, tanto lá na Turquia e Síria, quanto aqui no litoral paulista, no litoral norte. Né? Nós vamos orando e a nossa mente ela vai se abrindo e ela vai dando para nós um universo muito maior. Agora, a nossa alegria ela não consiste de que a nossa dor é menor do que a dor do outro. Fala assim, eu tenho que ser feliz mesmo, né? Porque o outro não tem o que eu tenho e eu tenho que ser feliz. Não, a nossa alegria ela tem que brotar de algo muito mais consistente, é daquilo que nós temos. Nós temos Jesus no nosso coração. E a partir disso, nós vamos construindo a nossa base. Amém? Olha só, nos versos 14 e 15, nós vamos encontrar a ajuda do texto final aqui do Evangelho, do livro de 1 João, com essa expressão. Se nós praticarmos a oração de intimidade com Deus, nós vamos alcançar a alegria que tanto almejamos, que tanto desejamos. E João ele é bem conciso aqui, porque ele diz, e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. E glória a Deus por isso. Talvez muitos cristãos tenham pedido para não ser jogado para os leões. Talvez muitos cristãos nos dias de João tenham pedido para ter um mundo melhor, mais aceitável. E João está dizendo, se nós sabemos que Deus nos ouve, nós já estamos seguros de que já estamos atendidos. Porque a dimensão com que Deus olha a coisa, a forma plena, a plenitude que Deus tem de toda a nossa história, esse é que é o ponto. Né? Bom, aqueles irmãos certamente pediram, e se nós formos olhar com o nosso julgamento humano, nós vamos dizer, eles não alcançaram. Mas irmãos, há tantas histórias de cristãos que foram lançados na arena, foram devorados por leões, por touros, sendo chifrados por touros, e cantando hinos de adoração a Deus, glorificando ao Senhor, partindo para a glória, sendo rejeitado pelo mundo e adorando ao Senhor. E quando nós trazemos para os nossos dias aqui, nós podemos ter essa confiança, porque Deus ouve a nossa oração, mas o que nós precisamos é intimidade com o Pai. Amém? Amém. Saber que Deus existe é muito bom, mas andar com Ele, conviver com Ele, caminhar com Ele, respirar e ter a convicção da presença dEle no nosso ser, é isso que faz a diferença. E quando nós alcançamos essa medida, então nós encontramos o caminho da alegria, e ela vai ser construída na nossa vida. Amém? Os versos 16 e 17, ele vai nos mostrar um outro caminho. Se o 14 e 15 mostra a prática da oração e a nossa intimidade com Deus, o 16 e 17, ele tira um pouco de dentro de nós, nos rompe, nos faz romper com o ato egoísta, em si mesmado, em que nós somos o mais importante, o mais necessitado, e passa a nos mostrar a importância do outro. Olha só, ele vai nos mostrar que a oração intercessória, ele abre para nós também o caminho da alegria plena. Porque quando nós partilhamos fé, quando nós partilhamos desejo, vontade, quando nós oramos em favor do outro, isso é tão agradável ao Pai. E isso nos torna humanos, tão melhores, humanos que partilham, humanos que se colocam ao lado da dor do outro e clama a Deus para que a situação do outro seja uma situação mais agradável, mais amena. Então veja, nos versos 16 e 17, quando ele diz, se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado
que não é para a morte. Esse é um texto bem complicado. Tem aqui bastante confusão na busca de interpretação do que seja esse pecado para a morte, mas alguns acreditam que é o adultério, que é, enfim, há uma listinha de pecados pelos quais nós não deveríamos orar e pedir o favor do Senhor. Mas quando nós olhamos para a Escritura de um modo geral, nós somos levados a orar e a interceder pelo povo. Orar uns pelos outros, clamar pela vida do outro, para que o outro esteja melhor. Numa interpretação que eu me encaixo melhor e aceito mais, e entendo ser bem consistente, quando João colocou isso, ele estava dizendo a respeito daqueles que estavam apostatando, abandonando a fé por conta das perseguições e até mesmo negando e maldizendo o nome de Cristo. Nos dias de João, e nós já vimos que ele combateu os falsos profetas. E nós vemos que a palavra dos falsos profetas, a ênfase deles, era tentar convencer as pessoas que Jesus Cristo, ele foi apenas um homem, um bom exemplo, um belo de um ser humano, né? Um espécime bem interessante, mais aprimorado, mas não mais do que isso. Um ser humano melhor do que os outros, só. E quando nós olhamos o texto, e o texto de João, João diz que Jesus é Deus. Aqui no final da carta, olha só, falando a respeito de Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o próprio Jesus. Ele é o Deus que se fez homem, e nós o conhecemos na pessoa de homem, na pessoa humana, mas nós o conhecemos na pessoa divina, quando Ele perdoa os nossos pecados. Glória a Deus, glória a Jesus, amém? Amém. E então quando Ele diz para não orar pelo pecado, por aquele que pecou para a morte, seria aquele que negou a Cristo e agora começa então a se lançar contra Cristo e tentar convencer os outros de que Jesus Cristo, Ele não é o Deus que se fez sacrifício pelos nossos pecados e que nos deu a oportunidade da vida eterna. É isso que João está falando. Mas quando nós olhamos aqui, ele diz, aquele pecado que não é para a morte, ora. E nós devemos de fato orar pelos nossos irmãos, para que tenham vida avivada, vida vitoriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós devemos orar pela necessidade dos nossos irmãos. E também devemos orar pela necessidade daqueles que nós desejamos alcançar. Eu tenho falado para os irmãos, e tenho incentivado os irmãos, não interromper a oração pela conversão daquele familiar, daquele amigo, que tão hostil à palavra de Deus, embrutecido, fechado, coração duro, quer saber de tudo, menos daquilo que você crê, menos da palavra de Deus. Em alguns momentos a gente fala assim, vou deixar essa turma para lá. Não está dando, estou perdendo meu tempo. Continue orando. É você e Deus. Nós não lançamos a oração só para o ouvido dos nossos irmãos, ou por aquele que nós estamos orando, embora a oração em voz alta ela é muito preciosa, é uma demonstração da nossa fé. Nós confiamos em Deus, por isso assim nós oramos. Mas a prática da oração intercessória, ela abre para nós o caminho da alegria completa, porque ela nos coloca a compartilhar a compaixão e a graça do nosso Deus. Amém? Amém. E os versos 18 e 19, ele vai nos mostrar também que o caminho da alegria completa que nós estamos buscando, ele vem pelo caminho da santidade. Olha os versos 18 e 19. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Então pecar é uma situação tolerável, mas viver uma prática contínua do pecado é algo realmente inaceitável para alguém que é nascido de Deus. Mas agora eu sou
o João perfeito, eu sou a pessoa que nunca erra, não. Porque nós sabemos que o perfeito apresentado aqui nas Escrituras é aquele que se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus de verdade, quebranta o coração e se ofendeu o outro, pede perdão para o outro. E mesmo se for hostilizado pelo outro a quem está pedindo perdão, não muda a situação, segue em frente, amando e elaborando essa situação. A nossa prática da santidade, uma vida com Deus, uma vida de enfrentamento dos pecados, uma vida de enfrentamento dessa possibilidade de sempre se afastar do ideal de Deus, é o que abre para nós o caminho para uma vida plena. E se a gente quer dizer sim para Deus, a gente tem que dizer não para o mundo. Nesses dias, muita gente procurando alegria. Será que encontraram? A festa acabou. E agora? Só no próximo ano? Nós temos essa oportunidade de uma alegria completa, podendo dizer não para muitas das nossas vontades que não se alinham à vontade do Pai. E muitas lágrimas e tristezas que nós temos é quando nós queremos dizer não para Deus, para dizer sim para o mundo e agradar aqueles que estão à nossa volta, não se preocupando se aquilo que nós estamos fazendo é da vontade do Pai ou Deus nos autoriza a fazer. A santidade não é uma palavra para nos colocar medo, é uma palavra para nos desafiar a uma vida mais alinhada com o ideal do Senhor. Amém? E nós podemos. Os irmãos creem que pode? Amém? Pode mesmo. Pode mesmo. Se nós podemos confessar os nossos pecados, é porque nós não somos perfeitos, Deus sabe disso. No livro do profeta Jeremias, tem uma situação bem interessante, que é quando Deus mostra para o profeta a dimensão de se obedecer a Deus, são os recabitas. Está entre o capítulo 30 e o capítulo 32 do livro de Jeremias. E Deus fala assim para Jeremias: pega o filho de Jonadab, leva para dentro do templo e oferece vinho para ele. E o profeta Jeremias então pegou o filho de Jonadab. Jonadab foi o pai daquela aldeia, daquela cultura, daquela comunidade, já não era vivo. Estavam com os descendentes dele. E o profeta Jeremias entra no templo e fala: bebe vinho, pode beber. Pô, um profeta dentro do templo mandar tomar o vinho, você fala assim: eita, isso não acontece comigo, né? E aí os filhos de Jonadab falam: não, nosso pai Jonadab mandou que na nossa boca não entrasse bebida forte. Mandou que nós caminhássemos pelo mundo, não tivéssemos a nossa própria localidade, nós vivêssemos em tendas. E nós obedecemos ao nosso pai Jonadab. Guarda o seu vinho. Nós não bebemos isso. E aí quando Deus volta para Jeremias, fala assim: está vendo, Jeremias? Esse povo, eles estão honrando um líder humano. É isso que eu quero no meu povo Israel. Que eles saibam me obedecer. E eu não estou encontrando entre aquele que eu chamo meu povo esse nível de obediência. Isso é santidade. Poder dizer não quando tudo parece estar bem encaixado, ser bem da vontade de Deus, mas não é. Deus nos dá o discernimento. Amém, igreja? Glória a Deus. E por fim, a nossa alegria completa ela vem com a ampliação do nosso conhecimento, quando a gente tem uma visão maior e melhorada. A visão maior e melhorada é o seguinte: se você olhar aqui ao seu redor dessa janela, aqui a partir dessa janela, o que você consegue ver? Pode olhar. Até onde chega a tua visão? Eu estou sem óculos, mas dá para ver a casa do outro lado, dá para ver a outra casa, dá para ver o outro bairro, daqui de baixo? Não.
E se eu subir no andar de cima? O que eu consigo ver? Dá para ver o Bom Retiro, dá para ver o São Judas, dá para ver o Graneleiro lá, dá para ver? Dá para ver lá para o lado do Matão, dá para ver, né? E se a gente subir um pouco mais então, né? Se tivesse mais um terceiro andar, quanto mais a gente sobe, amplia mais a nossa visão. Espiritualmente é isso. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E nós precisamos conhecer o Senhor Jesus como esse Deus Salvador. Ao longo da nossa vida, ter uma visão ampliada, ampliando o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí então, os versos 20 e 21, sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nós já chegamos a uma conclusão que os ídolos é muito mais do que as imagens postas nas estantes. Há ídolos invisíveis nesse último tempo. Tem muitos. Né? Muitas vezes a vontade do poder, ou a necessidade do poder. Já imaginou? A guerra do poder? Ah, pastor, isso aí deve ser lá para o lado de Brasília, deve ser no meio dos políticos, né? Não. Dentro de casa mesmo. Já imaginou se a gente vai construir dentro do nosso ambiente da família, quem é que manda mais? Quem é o dono do pedaço? Né? E muitas vezes ter esse poder e tal é o ídolo. Quando eu puder mandar, vocês vão ver só o que é que vai acontecer. O poder é um ídolo muito forte nesse último tempo. E Satanás, ele tem conseguido plantar no coração das pessoas a adoração e veneração a esse ídolo. Bom, mas o Espírito Santo vai dando discernimento. Amém? Mas nós precisamos mais conhecer Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mais do que o homem da Galileia. O Deus que se fez homem e pagou o preço dos nossos pecados. E por que ele fez isso? Foi para piorar o nosso humor? Piorar a nossa vida? Não. Para nos dar um novo nascimento. E nascido de novo, alegria completa. Amém, igreja? A nossa vida de alegria plena, ela vem por uma vida de oração. Oração é mais do que falar. Oração é se relacionar com o Pai. Faça isso em nome de Jesus. Eu termino aqui o livro de 1 João, dizendo que existe um caminho de alegria para o cristão, mesmo nas tragédias da vida. Eu sei que muitos dos nossos irmãos aqui têm na sua história eventos que marcaram com muita dor. Muita dor. Mas mesmo assim, há uma alegria proposta em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É fundamental que a vida cristã seja estabelecida nos princípios da fé, nos princípios da oração, nos princípios da santidade e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu encerro aqui nessa noite, esperando que os irmãos construam um caminho de alegria para as suas vidas. Se você se encontra angustiado, amargurado, triste por uma circunstância, que seja breve. Retome o caminho da alegria. Ande nessa rota que Deus preparou para a tua vida. E deixe os outros celebrar a alegria a partir daquilo que você está experimentando em Cristo Jesus. Por fim, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, no versículo de número 13. Romanos 15, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo.
que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus te quer alegre? Totalmente alegre. Vamos orar? Deus, eu entreguei esse ensino à igreja. Eu não posso mudar, Deus, a situação, não posso mudar o coração de ninguém, mas o Senhor pode. Eu não posso sequer alegrar o outro, o meu próximo, mas o Senhor pode. Então eu te peço, Senhor, a partir de tudo que nós passamos aqui nesse texto, do capítulo 1 ao capítulo 5, que seja lembrado na mente dos irmãos, e quando estiverem passando por uma situação de adversidade, se estiverem agora passando, que possam elaborar bem esse aprendizado. E se no futuro vier a passar uma situação de adversidade, tenham com clareza que o Senhor nos escreveu um texto pleno, para que a nossa alegria seja completa. Assim eu oro e abençoo a igreja, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé, vamos orar. E agora a nossa oração de intercessão em favor dos sobreviventes em lugares de tragédia. E alguns dos nossos irmãos estão enfermos e carecem da nossa oração. Irmão Josias e irmã Neuza. Também o Portuga, que começou a caminhar com a gente, não está bem, está com hérnia de disco. E vamos orar para que ele seja restaurado. Amém? Por meu sobrinho Luiz Mauro, que passou por cirurgia, e que o Senhor o alcance. Oremos. Pai, nessa hora, nós oramos como igreja, aqui os irmãos que estão conectados. Olha, Deus, para os sobreviventes dos lugares onde aconteceram tragédias e guerras. Abençoa, Pai, com a tua boa mão, com a tua compaixão e graça. Visita-os. Prepara, Senhor, ajudadores, profissionais que possam estar nesses locais e servir ali. Deus, nós pedimos também em favor dos nossos irmãos, para que recebam cura. Nosso irmão Josias, nossa irmã Neuza, nós queremos vê-los de volta nos cultos aqui na igreja. Amém. Ó Deus, nós queremos abraçar os nossos irmãos. Abençoa meu sobrinho Luiz Mauro, dá ele saúde, restaura, e a quimioterapia, a radioterapia que vem pelo caminho, possa surtir os efeitos, e ele tenha saúde. Nós clamamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que passam com adversidade, que têm parentes enfermos, que recebam uma visita do Senhor e tenham cura. Nós oramos pela nossa nação, nós oramos, Senhor, pelos empresários, pelos empreendedores, pelos trabalhadores, pelos assalariados, pelos autônomos. Nós clamamos ao Senhor, manda provisão, não deixe faltar nada. Nós oramos pelo progresso da Ibajade. Olha para a nossa igreja. Nós pedimos, Deus, que domingo nós tenha o mover do Santo Espírito, que nós estejamos nesse local e a partir daqui, Deus, uma alegria plena possa preencher o nosso coração, a fé possa dominar todo o nosso ser. Deus, nós te pedimos que domingo, na escola bíblica às 9 horas e 18h30 no culto, sejam momentos marcantes para a nossa vida. Nós clamamos a Ti. Eu oro pela vida dos meus irmãos nessa hora. E eu, Deus, profetizo um tempo de bênção, um tempo do ano da colheita, um tempo, Senhor, de testemunho da Tua graça, de quão bom o Senhor é, um tempo de mudança, Senhor, um tempo de coisas novas, maiores e melhores sobre a vida dos meus irmãos. Abençoa os pastores, ó Pai, abençoa, Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus, todo que prega a Tua palavra, seja pelo Senhor abençoado. Assim nós oramos, e a partir daqui da Ibajade, nós ministramos essa palavra de bênção, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, e a nossa transmissão termina por aqui. Deus abençoe.